Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você nessa manhã, amém? Quem tem a Bíblia, abra lá em Josué 7, amém? Josué 7. Amém? Vou ler. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que foi Israel derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as escondendo-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição.
Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Tá acabando, só um pouquinho, amém? Para eu poder contar a história. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo. Com tudo o que lhe pertence, violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu o cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e levaram a Josué e a todos os israelitas e a puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Amém? Um pouquinho comprida a história, mas era importante ler. Amém? Essa passagem aqui, eu acho ela muito, muito tremenda, porque se a gente fosse ficar só nela, a gente poderia ficar o dia inteiro falando só sobre esse assunto aqui. Vários ensinamentos nós poderíamos tirar daqui dessa passagem. Mas o Senhor falou ao meu coração acerca de escolhas, né? Escolhas e decisões que nós fazemos. E nós fazemos escolhas, tomamos decisões diariamente, né? Não é só uma vez na vida, mas constantemente. Quando nós nos levantamos, logo pela manhã, nós já tomamos talvez a nossa primeira e mais importante decisão, que é de buscar o Senhor, né? A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor e começamos a buscar, nós entendemos que é por meio da comunhão, né?
E eu sempre falo, e sempre é, né, eu acredito que sempre é por causa da palavra, por causa do conhecimento da palavra, porque a palavra nos traz esse ensinamento, que é por meio da comunhão, que é por meio de se conhecer a Deus, que nós conseguimos saber qual é a vontade de Deus, o que Deus deseja para as nossas vidas, né? E essa história aqui, ela mostra muito sobre isso, né? Bastante sobre isso. E ela não começa no capítulo 7, mas ela começa lá no 6, quando o povo de Israel consegue vencer ali a batalha de Jericó, né? Lá no capítulo 6, 17, 18, 19, ele fala, ele dá ordem, o Senhor dá ordem: olha, vocês vão acabar com tudo, a prata e o ouro são do Senhor, a prata e o ouro são meus, tudo será destruído, a prata e o ouro pertenciam ao Senhor. Amém? Então, o povo de Israel, eles não entraram em Jericó sem saber. Eles não entraram sem uma direção. Eles não entraram, nós vamos entrar. Não. Havia ali uma direção, e como a palavra de Deus ela é tremenda, a gente vê aqui no Velho Testamento como o Senhor é detalhista, o Senhor é criterioso, né? Então, assim, Deus, desde o princípio, assim, dando o passo a passo, né? Dando passo a passo para o ser humano, dando passo a passo para os seus filhos, mostrando a vontade dele, mostrando o caminho, né? Como o Senhor é cuidadoso com os seus filhos, né? Como o Senhor é amoroso. Nós conseguimos entender isso pela palavra de Deus, né? Conhecendo a palavra de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Quando elas olham para o mandamento, elas falam assim: nossa, o mandamento está me proibindo disso ou daquilo. Mas o mandamento nada mais é do que uma proteção. Então, nossos olhos precisam ser mudados, a gente precisa olhar de uma forma diferente para a palavra de Deus. Os mandamentos são para nos proteger, amém? É um cuidado de Deus. Então, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, né? Não com os nossos olhos, né? Mas nós precisamos pedir: Senhor, revela a tua palavra ao meu coração, né? Me conduza. E como a comunhão com Deus é importante, né? Porque é a comunhão, é o relacionamento que nós temos com Deus, é o que vai dar realmente a direção para as nossas vidas, né? A pessoa, quando ela começa a manter comunhão com Deus, ela começa a se relacionar com Deus por meio da palavra, ela começa a escolher a obedecer, porque não adianta só conhecer, né? Ela precisa escolher obedecer. A partir desse momento, ela começa a ter uma afinidade com Deus, ela começa a ter afinidade com o Senhor. E a palavra, então, a palavra implantada, a palavra, sabe, ocupando um lugar dentro do coração dela, ela começa a ter discernimento das coisas de Deus, discernimento, sabe, do que é certo, do que é errado. É por meio da palavra de Deus, é por meio das direções de Deus. E nós não podemos dizer: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e porque Deus não me mostrou, porque Deus não me direcionou. Muitas das vezes são as coisas pelas quais nós passamos são consequências daquilo que nós escolhemos, né? Do caminho que nós escolhemos trilhar. E nós precisamos prestar atenção nas coisas, nos detalhes. Às vezes a gente pensa assim que, não, é uma decisão, sabe, somente uma decisão muito importante. Isso é os nossos olhos, né? Os nossos olhos, a nossa maneira de enxergar muitas das vezes as coisas, né?
Ontem nós tivemos a escola do ID, e lá foi falado um pouquinho sobre isso, sobre a santidade. Nós olhamos para a santidade, nós temos uma maneira de olhar, mas existe a santidade do Senhor, e a santidade dele é em todas as coisas. Não é só naquilo que nós queremos, não é naquilo que nós escolhemos. A palavra de Deus, ela é um todo. Amém? Ela precisa ser vivida em todas as áreas, né? Em todos os aspectos da nossa vida, nós precisamos trazer a palavra para nós. Amém? Precisamos trazer a palavra. Você precisa trazer a palavra para você. Você precisa desejar que a palavra de Deus, né, faça parte da tua vida diariamente, todos os dias, em todo o tempo, em todo momento. E se falando de escolhas, muitas das vezes a gente pensa assim: eu fiz uma escolha e a consequência caiu somente em mim. E não é verdade, né? Quando se fala de coisas, principalmente quando se fala de coisas espirituais, de buscar a Deus, de crescer em Deus, a gente entende que existe um propósito maior para as nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, é como se naquele momento o Senhor nos desse um pacote. E nesse pacote, o pacote, digamos que seja o pacote da salvação, nele está incluído um propósito, né? Um propósito, uma nova história. E nessa nova história, a gente precisa acreditar naquilo que Ele planejou, naquilo que Ele escreveu para a nossa vida, né? E nisso inclui, não é só a nossa vida, inclui vidas, inclui pessoas, né? A pessoa acha assim: mas é só quem tem o chamado que tem responsabilidade, né? A maior responsabilidade cai sobre a vida do pastor, né? Sobre a vida do evangelista, sobre a vida do profeta. Não. Sobre cada um de nós que carregamos o nome de cristão, né? E a gente vê aqui que Acã, com essa escolha infeliz, né? Esse desejo, essa avareza, podemos dizer assim, né? Ele pegou ali aquilo que era do Senhor. Não foi simplesmente um roubo de algo ali, de uma vitória, de uma batalha ali. Era algo separado para o Senhor. Era algo que havia sido separado para o Senhor. E muitas das vezes os nossos olhos são assim. Nós olhamos para a palavra dessa forma. Mas, e aí, o que está escrito ali? É a palavra do Senhor. O que está escrito dentro da Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E nós consideramos assim, como Acã considerou. Ele não deu ouvidos. Era algo de Deus. E mesmo que não fosse algo de Deus, Deus havia dado uma direção. E por causa do que ele fez, né? Ali, tipo, não, às vezes a gente faz isso, né? Não tem nada a ver. O nosso afastamento, muitas das vezes, o não considerar a palavra, muitas das vezes faz com que a gente se comporte dessa maneira. Olhe as coisas de Deus dessa forma. Não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. O nosso distanciamento das coisas de Deus, a nossa maneira de olhar, de enxergar, sabe, de não considerar e de não temer, muitas das vezes, uma palavra de Deus, nos faz tomar decisão e falar assim: não tem nada a ver. E Acã eliminou, a atitude de Acã eliminou uma geração, porque não foi só ele, amém? Não foi só ele, mas foi toda a família dele, né? Imagina, toda a família dele foi destruída juntamente com ele.
por causa de uma escolha dele, por causa de uma decisão dele. Ele pôs a perder toda uma geração. E a gente pensa assim, não, mas imagina. Você já parou para pensar em que muitas das vezes uma alma que você ganha para Deus pode se tornar um grande pregador? Você pode pensar assim, foi só uma alma. Foi só uma alma que eu ganhei. Esse tempo atrás, assim, eu ouvi uma pregação do Rodolfo Abrantes. E ele estava contando que ele foi ministrar em uma igreja. E aí a igreja estava lotada. E aí ele fez a ministração e perguntou se alguém queria aceitar Jesus. E ele, de olhos fechados ali, ele achou que ia ter uma multidão. E ele abriu o olho, só tinha uma pessoa. E ele ficou triste, né? Falou assim, puxa, no meio de tanta gente, só veio uma pessoa. E aí, amém, orou e tal. E aí, depois de algum tempo, ele foi convidado para pregar novamente. E aí aquela alma que ele ganhou ele ficou sabendo depois que aquela alma que ele ganhou estava dirigindo uma igreja, uma grande igreja, amém? E é assim que nós olhamos as coisas, né? É dessa forma que nós consideramos, e nós olhamos as coisas assim, pequenininho. Deus está olhando, e olhamos aqui, e Deus está olhando lá na frente, né? Deus está olhando lá na frente, e às vezes nós olhamos e falamos assim, não, mas isso é só uma atitude, isso é só uma escolha, é só mais uma escolha que eu estou fazendo, né? E nós não paramos para pensar que aquilo pode interferir na nossa vida por completo, bem, pode interferir na nossa vida, pode atrapalhar o propósito que Deus tem para a nossa vida, pode atrapalhar o propósito que Deus tem, muitas das vezes, na vida de alguém da nossa família, um filho, um irmão, um parente, pode atrapalhar. Às vezes as nossas atitudes, as nossas escolhas baseadas, muitas das vezes não no que a palavra diz, mas baseado naquilo que nós estamos sentindo no momento, baseado naquilo que nós estamos ali, naquele momento vivendo. Por isso a necessidade de buscar ao Senhor em todo o tempo, porque quando nós estamos buscando ao Senhor, né, nós vamos sendo o quê? Direcionados pelo Senhor, nós vamos sendo guiados pelo Espírito Santo, bem? O Senhor vai manifestando a cada dia a vontade dele, né? Vai manifestando os planos dele. Eu sei que o nosso desejo era ver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tudo de uma vez, né? Como se fosse um filme. Mas o Senhor, Ele quer a dependência, amém? Ele quer a dependência dos seus filhos. O Senhor, o desejo do coração de Deus aqui, com toda certeza, era abençoar. Era abençoar aqui em Ai. Eles tinham tudo para ser vitoriosos nessa batalha. Mas ele ficou impedido de abençoar, por causa da atitude de um homem. Ele ficou impedido. E não foi só Acã e a família, morreram pessoas também. Morreram homens ali, né? Foram vidas. E que muitas das vezes, que nem a gente fala acerca da oração e da intercessão, a gente coloca tudo dentro de um pacote, né? Às vezes a gente coloca tudo dentro de um pacote e é isso. Mas são almas, amém? São vidas. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? E tudo que nós precisamos é enxergar
a palavra de Deus não com os nossos olhos carnais, não com os nossos olhos naturais, mas pedir para o Senhor: Senhor, me mostra a tua palavra como ela é, Senhor, que eu possa entender e compreender a grandiosidade da tua palavra, da tua verdade, não da minha maneira, não da minha forma, Deus, né? Mas da tua maneira. Quando nós viemos para cá, para o Copa Vila, estou abanando porque tem uns mosquitinhos abençoados aqui, amém? Enxerido. Quando nós viemos para cá, eu perguntei pro pastor, falei, será que não tem um lugar mais perto, não? Será que não tem um lugar mais perto para a gente abrir uma igreja? E eu, na minha ignorância, sem entender, sem compreender como é que as coisas funcionavam, né, caí de paraquedas na obra. E ele falou assim: a gente não pode ir para outro lugar porque a direção de Deus foi para esse lugar. Amém? E é isso. Obedecer ao Senhor. Como ontem foi ministrado, e teve um certo momento que o pastor falou sobre conhecer qual é a vontade de Deus para aquela situação. E quantas das vezes nós não perguntamos para Deus, né? Quantas das vezes nós deixamos de pedir uma direção de Deus, de falar: Senhor, qual é a tua vontade acerca dessa situação? Qual é a vontade do Senhor? Como é que o Senhor enxerga essa questão, essa situação? Nós estamos acostumados a tomar as nossas decisões, né? E a fazer as coisas da nossa maneira, tomar atitude. E muitas das vezes, como eu falei, naquele momento ali, distante de Deus, tomamos decisões, né? Escolhemos coisas tão erradas para a nossa vida, e aquilo marca não só a nossa vida, marca pessoas ao nosso redor. Assim, como nós estamos cheios da presença de Deus, cheios de Deus, né? Por onde nós passamos, nós vamos deixar o quê? Nós vamos deixar uma marca. Por onde você passa, quando você está cheio da presença de Deus, com toda certeza você vai deixar um pouco da presença de Deus. É impossível não deixar. Mas, infelizmente, quando nós estamos também fora da visão de Deus, podemos estar até dentro da igreja muitas das vezes, e isso não quer dizer nada, né? Estamos lá dentro muitas das vezes, mas se nós não estamos praticando a palavra, a gente se torna número, né? É só mais um ali, mas não escolheu praticar. E aí estamos ali dentro, levamos até o nome de cristão, mas a nossa atitude não tem sido segundo a palavra. Não tem sido segundo a instrução, a direção do Senhor. E nós precisamos escolher, amém? E o Senhor nos deixa a graça, que é a capacidade. Nós não estamos só. O povo de Israel aqui não estava só. Você vê que o ministério de Josué foi um ministério muito tremendo. Quando você lê Josué, você vê que foi um ministério bem sucedido, porque ele escolheu obedecer, ele escolheu praticar. Ele escolheu praticar ali à risca, né? E tanto que ele ficou desesperado, né? Aqui na leitura a gente vê que em certo momento, quando o povo perdeu para Ai, ele ficou desesperado. Como assim, Deus? Como assim? Porque no coração dele, ele estava andando conforme o Senhor tinha dito. Ele estava andando segundo a direção de Deus, mas existia alguém ali. O Senhor falou: levanta, Josué. O povo de Israel pecou. Então, nós precisamos
atentar para a palavra de Deus. Amém. Nós precisamos levar a sério as coisas de Deus, precisamos levar a sério a palavra de Deus. A gente considera às vezes o fato de ir à igreja, né? Eu fui na igreja, né? Eu participei do culto de domingo, né? Mas isso não é o suficiente. Amém? Não é o suficiente nós participarmos de um culto. Nós temos recebido, quando nós vamos numa reunião, e às vezes a gente entra e sai da mesma forma, porque nós entramos, sabe? É mais um culto. É mais um culto que eu estou participando. É mais uma palavra. É a mesma palavra. Né? Nos familiarizamos, é a mesma palavra, eu estou ouvindo a mesma palavra, parece que aquilo fica maçante, mas é o Senhor, e eu sempre falo que quando o Senhor repete uma palavra, é o zelo dEle, é o cuidado dEle, é a bondade dEle, é a misericórdia dEle. Mas nós, com os nossos olhos carnais, achamos que é o quê? É mais uma palavra. Mas é a mesma palavra se repetindo. Mais uma vez falando sobre comunhão. Mais uma vez falando sobre oração. É mais uma vez falando sobre ler a Bíblia. Mas sem esses passos, sem essas chaves, sem os princípios da palavra de Deus, o ser humano, o cristão que se rende a Ele, não tem mudança de vida. Não basta nós irmos à igreja. Não basta a pessoa falar assim, mas eu sou um ministro de louvor, eu prego a palavra. Não basta, amém? Não é o suficiente, porque o primeiro chamado, na verdade, para as nossas vidas é o chamado de estar na presença de Deus, é de conhecer o Senhor. E como nós achamos isso tão difícil? Talvez porque nós focamos, se a pessoa tem um chamado, ela foca no chamado, ela foca no propósito, né? Mas ela se esquece que são degraus, né? São degraus e você não vai. Você está numa escada lá, você não vai pular de lá de cima ou de lá de baixo, você pular lá para cima de uma vez. Não vai, né? Se você fizer isso, você vai se machucar. E muitas das vezes a gente faz isso, né? Espiritualmente falando, com relação às coisas de Deus, a gente quer fazer. E eu sempre falo que quando Deus chama alguém para algo específico, né, Ele vai dando instruções, né? Ele vai dando instruções. Como o Senhor é tremendo, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é amoroso. Nós é que falhamos, nós é que erramos, né? Muitas das vezes nós colhemos e nós achamos que nós não vamos, nós plantamos e nós achamos que nós não vamos colher. E de repente vem a consequência, né? Assim como veio a consequência para Acã, né? Talvez naquele momento ali em que ele tomou essa atitude de roubar aquilo que era de Deus, de desobedecer a Deus, talvez ele pensasse assim, não vai dar nada, né? Eu vou esconder aqui debaixo da minha tenda, aqui debaixo de algumas coisas aqui, ninguém vai ver. Quantas das vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente toma uma atitude assim? Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós já não fizemos isso? Não vai dar nada, não. Mas Deus estava vendo. Amém? Deus estava vendo. É que nem aquela história, né? A pessoa fala... Só Deus pode me julgar, né? Aquela historinha. Só Deus pode me julgar, e daí?
né? Isso pesa. Só Deus pode nos julgar realmente. E é o principal. Só que nós perdemos muitas das vezes o temor de Deus. Porque se só Deus pode nos julgar, nós deveríamos, então, dar ouvidos, buscar temer ao Senhor, né? Temer ao Senhor, termos temor de Deus. E eu acho muito tremendo assim que o Senhor não nos deixou, sabe? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. O Senhor está para nos auxiliar. Então nós não estamos só, mas nós insistimos em andar só. Nós insistimos em caminhar sozinho. Nós insistimos em traçar ali um caminho, ou até mesmo o caminho que Deus traçou para nós. Nós insistimos em andar por Ele sozinho. Em andar sem Deus naquele caminho. E isso é loucura, né? Deus te fala assim, olha, eu tenho uma história para você, uma nova história, eu tenho um propósito novo para a tua vida. Só que eu vou te dando a direção, eu vou te dando a instrução. E aí a gente, com a nossa autossuficiência, né? Nós falamos, não, tá bom, Deus, deixa comigo. Pode deixar comigo que agora eu dou conta, Senhor. Pode deixar que eu dou conta. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. Amém. O Senhor quer que nós sejamos totalmente dependentes dEle. Que nós sejamos totalmente direcionados por Ele, né? Em tudo, não pense que é só em coisas grandes, porque a Bíblia fala que quem é fiel no pouco, né, ele vai ser fiel no muito. Então a gente pensa assim, nas coisas grandes, mas se eu não estou sendo fiel nas coisas pequenas, se eu não tenho deixado Deus dominar a minha vida nas coisas pequenas, você acha que você vai deixar Deus dominar as coisas grandes? Se você não tem deixado Deus dominar, nos detalhes, em coisas pequenas do seu dia a dia, que o Senhor quer direcionar, que o Senhor quer, porque muitas das vezes aquela coisa pequena ali pode se tornar uma coisa grande, pode se tornar uma coisa grandiosa. Poderia aqui dar exemplos, vários exemplos, sabe, de histórias na nossa caminhada, de pessoas que nós vimos que escolheram caminhos por si mesmo, sem orar, sem pedir direção de Deus, por causa do que estava vivendo, por causa do que estava sentindo no momento. E infelizmente, sabe, o fim da pessoa foi a morte, sabe? Então, a gente não sabe o que as nossas escolhas hoje vão gerar, né? Você sabe? Não, eu não sei. Somente as minhas escolhas, as nossas escolhas baseado naquilo que Deus disse. É uma garantia, né? Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Amém. Quando Deus deu a direção para o povo de Israel para entrar em Jericó, o Senhor falou, vocês vão fazer assim, 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 vocês vão rodear e naquele dia vai cair o muro, vocês vão entrar. E aconteceu, não aconteceu? Né? Nós lemos, foi exatamente como o Senhor disse. E às vezes a gente quer culpar Deus por causa de consequências de coisas que nós escolhemos fazer. Coisas que nós escolhemos lá atrás fazer. A gente quer colocar
na conta de Deus, como se Deus, sabe, fosse responsável, mas Deus, ele se responsabiliza exatamente por aquilo que está escrito na palavra dele, exatamente por aquilo que ele falou. Tem gente que fala assim, né? Aqueles dizeres, né? Coloque os teus sonhos diante de Deus e Ele vai abençoar. Coloque os teus planos diante de Deus. Sabe, isso está completamente fora da palavra de Deus. Não está dentro da palavra de Deus. Deus é totalmente responsável por aquilo que é o plano dele, né? O projeto dele. E existe um projeto que é dele para a nossa vida. Existe um plano perfeito. Às vezes nós escolhemos, né? Nós falamos, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, sem orar, sem pedir direção de Deus, sem saber se é ou não da vontade de Deus. Arruma a mala, vai embora, muda de cidade, né? Compra isso e faz aquilo. E aí a gente fala, Deus, agora o Senhor assina embaixo aí dessas, né? Como se Deus tivesse que assumir. E a consequência daquilo que nós escolhemos fazer, nós não podemos fugir, não vamos fugir dela, não tem como fugir, né? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, né? Não importa o tempo, nós plantamos, nós vamos colher, né? Então, quando nós plantamos segundo a direção de Deus, sejamos certos que nós vamos colher. Assim como nós colhemos das coisas ruins que nós plantamos, das coisas boas também. Então nós precisamos ser inteligentes, né? Escolher andar na direção de Deus, escolher obedecer a Deus, escolher obedecer ao Senhor. Obedeça ao Senhor nas mínimas coisas. Começa lá no seu dia, como eu falei no princípio, lá no seu dia, quando você levanta de manhã e aí você fala assim, eu não vou orar, ou depois eu oro. Essa história de depois eu oro nunca dá certo, né? Porque a gente fala assim, não, mais tarde eu vou orar, mais tarde eu vou ler a Bíblia. E aí a gente vai fazer as nossas coisas que a gente tem para fazer do nosso dia a dia. E quando chega no final do dia, a gente está cansado demais, né? A gente fala, mas eu estou muito cansado, Deus, vai ficar para amanhã. E aí Deus sempre fica para depois. As coisas de Deus ficam sempre para depois. E naquele dia ali, com toda certeza, sabe, houve decisão, houve escolha, coisas para se fazer, direcionado por Deus, né? Mas como não houve ali o princípio da obediência, ali de estar na presença de Deus, o princípio ali de uma escolha sábia, né? De estar na presença de Deus, a gente acaba colhendo coisas ruins. E não é o desejo do coração de Deus. Amém? Deus queria um conserto aqui, falou para Josué, olha Josué, resumindo, né? Vamos dar um jeito nisso, né? Vamos buscar quem errou, vamos buscar quem pecou e que ele pague por isso, né? Que ele pague pelo que ele fez. Ele precisava ser eliminado do meio do povo, até porque aquilo ia contaminar. Amém? O povo seria contaminado por aquilo que é errado. Então, para que o povo pudesse ser abençoado. Amém? Então, o desejo do coração de Deus é nos abençoar. Mas existe uma direção para que você seja abençoado. Creia nisso. Amém? Creia nisso. Sempre antes de uma promessa existe um mandamento. Nós precisamos observar. Comece observando nas mínimas coisas. Comece observando
sendo diligente na sua comunhão com Deus. Eu sempre falo, não é nem questão de tempo, não é questão de quantidade, mas questão de qualidade, de entrega, né? De rendição. Sabe, às vezes são 5 minutos, mas 5 minutos de uma rendição verdadeira ali. 5 minutos de uma entrega real. Uma oração feita com fé. Uma oração feita, sabe, sinceramente diante de Deus. Vale mais do que horas faladas sem intenção de agradar a Deus. Sem intenção, sabe, de realmente conhecer a Deus. Sabe, só para cumprir ali um protocolo, como se fosse um ritual, ou como se, sabe, como se fizesse para agradar alguém. Passe tempo com Deus. Passe tempo com o Senhor. A pessoa pode falar assim, né? Você pode falar, mas é o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento muito mais. Porque a graça do Senhor nos assiste para andar segundo a vontade dEle, né? E é uma graça abundante que nos ajuda. Nós não estamos sozinhos. Nós ignoramos, como eu falei, nós ignoramos. Nós falamos, Deus, eu não preciso da ajuda do Senhor, não preciso da ajuda do Espírito Santo, eu vou sozinho. Corajoso, né? Corajoso de falar assim, olha Deus, eu vou... Talvez a gente não fale assim com essas palavras, mas a nossa atitude é essa. É a mesma coisa. A graça nos assiste para obedecer, para fazer aquilo que nós, com a nossa força, não conseguimos. Jamais íamos conseguir fazer. Nós jamais íamos conseguir chegar no ministério onde nós chegamos. E eu creio que existe muito mais, sem o auxílio do Senhor, sem a capacidade dEle, sem a graça dEle, sem a instrução dEle. Se fosse por mim, naquele momento, naquela pergunta que eu fiz, naquele meu pouco entendimento, o que eu faria? Eu ia arrumar minha mala, falar assim, eu vou abrir a igreja aqui num lugar bem facinho. Eu vou abrir a igreja num lugar bem facinho aqui. Esses são os nossos olhos, né? Essa é a nossa maneira carnal de ver as coisas, de pensar. Ah, mas uma igreja pequenininha, aqueles banquinhos, sabe, aqueles banquinhos de madeira, né? Sem encosto, né? Abrir a igreja, só vinha criança. Está errado. Isso aqui está errado. Eu poderia pensar, né? A minha conduta, né, poderia ser essa. Se não houvesse uma direção ali, se não houvesse uma direção de Deus, mas havia uma direção de Deus, né? Poderia falar, não, vamos para outro lugar, um lugar mais fácil. Vamos arrumar alguém para ajudar, né? Alguém que já tem um ministério formado. E não que o pastor não tenha recebido, sabe, convites para ligar a outras igrejas, mas a direção de Deus era outra. Não que a gente não fique tentado, não tenha ficado tentado, porque seria mais fácil, né? Seria mais fácil para conduzir o ministério, né? Financeiramente e tudo mais. Mas a direção de Deus era outra, e não importa se às vezes o caminho está difícil, mas a graça nos auxilia, a graça do Senhor nos ajuda. A partir do momento que nós nos colocamos diante do Senhor e falamos, Deus, eu vou obedecer ao Senhor, né? Ele nos capacita, amém? Ele nos capacita a andar segundo a vontade dEle.
Então que nós possamos ter aqui essa passagem do Velho Testamento como um exemplo para nós, para que nós venhamos obedecer ao Senhor. E para que nós venhamos entender que tudo aquilo que nós decidimos fazer, tudo aquilo que nós escolhemos não acaba em nós. Amém? Não acaba em nós. Todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, elas não terminam em nós. Não é só sobre nós. Nunca é só sobre as nossas vidas, né? O egoísta é que tem essa ideia, esse pensamento, mas Deus sempre pensa, né? Deus sempre pensa de uma forma maior. A visão de Deus, ela é ampla, né? Não é como nós que olhamos assim, as coisas assim, olhamos muitas das vezes só para nós, só para a nossa vida, só para aquilo que nós queremos, só para aquilo que nós desejamos. E não estou me referindo a quem é pastor, mas a todos, amém? Aquilo que você decide fazer, vai com toda certeza, lá na frente, ele vai, sabe, trazer um reflexo sobre a vida das pessoas. Amém? Caso que eu falei da pessoa que terminou, fez uma escolha errada e o fim foi a morte, não era para morrer. Mas as escolhas foram, né, sendo feitas, as decisões foram sendo tomadas. É como se fosse um efeito dominó. Faz a primeira escolha errada e aí vai embora, vai indo naquele caminho errado, vai indo até que dá, infelizmente, uma desgraça. E aí você acha que as pessoas que ficaram, como é que ficaram? As pessoas que dependiam dessa outra pessoa, a família, né? Talvez ele fosse ali um alicerce, sabe, a coluna para a salvação da família, para a salvação dos familiares. Como é que fica? E nós não consideramos isso. Quando uma pessoa é salva, existe alguém ali que está orando, intercedendo por ela. Então aquela pessoa ali, talvez quem se converteu ali nunca saiba, nunca fique sabendo, mas a pessoa fez o quê? Ela orou, ela intercedeu, né? Por meio da vida dela, aquela outra pessoa lá foi abençoada. Como não, né? Como não pensar que tudo aquilo que nós fazemos tenha consequência? Até quando nós dobramos os nossos joelhos e oramos por alguém, Deus está o quê? Atuando ali. Então não pensa você que seja só, que é só a sua atitude ali, eu entrar no emprego, eu sair dele, ou coisa parecida. Não é. Todas as coisas que nós escolhemos fazer. Amém. Desde as espirituais, principalmente as espirituais, que regem as naturais. Amém? Vamos colocar de pé? Que você possa colocar nesse momento o seu coração diante do Senhor. Amém? Que você possa pedir: Espírito Santo, Senhor, me ajude, Senhor, a fazer escolhas e decisões baseadas não naquilo que eu sinto, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, mas que a Tua palavra, seja o meu condutor, que a Tua palavra seja a minha direção, que venha de Ti a direção, que venha de Ti a instrução, Senhor, que venha de Ti. Peço ao Senhor: Espírito Santo, me ajuda cada dia a tomar decisões baseado não naquilo que eu estou sentindo. E a maioria das vezes nós fazemos isso, nós tomamos a decisão, muitas das vezes na nossa vida a gente não pensa duas vezes, nós vamos lá e fazemos aquilo que nós estamos sentindo.
Senhor quer que nós andemos por fé. Fé no quê? Fé na palavra dEle. Fé naquilo que Ele já nos deixou, na direção que está dentro da palavra dEle.